tá? Essa tela aqui. Vocês me ouvem bem? Tá tranquilo? Sim, normal. Ah, beleza. Vamos lá. A gente vai começar a brincadeira aqui da camada de rede, né? Capítulo 6. Eu vi que teve gente que não concluiu a prova ainda, né? Então eu vou fazer assim, eu vou dar as explicações desse capítulo. E eu vou habilitar a prova para domingo, mas eu já vi que tem algumas pessoas que não fizeram, e aí eu vou deixar também essa prova para vocês fazerem, quem não fez ainda fazer do capítulo 5, certo? Vamos lá. O que é que nós vamos ver aqui, né, gente? O principal que a gente vai ver é o protocolo da camada de rede, né, explicar como o protocolo funciona, explicar a função, né, do protocolo IPv4, IPv6, explicar o porquê o protocolo IPv4 ele requer que outras camadas, né, atribuam confiança a ele, porque ele não é um protocolo que possa fazer isso. Falar sobre roteamento e ver como é que são essas tabelas, né, de roteamento do host, né, e do computador, do host e do roteador, né, para ver como funciona isso. E, além disso, nós vamos ver aqui a configuração de roteador do switch, dos roteadores da Cisco, né, a configuração dos roteadores. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Protocolo da camada de rede, tá? Aí o que é que nós temos, né? A camada de rede, né, em comunicação, nesse caso, nós temos de entender o seguinte, né? Nós temos aqui um diagrama, um desenho, que ele mostra aqui uma troca de dados, tratando-se de modelo OSI, no TCP/IP aqui, tá, gente? Então, o que é que nós temos aqui na camada 3? Né? A camada de rede, a gente já sabe que ela reside na terceira pilha, né, de baixo para cima, né? Então, a camada 3 é que trabalha no modelo OSI com a rede de computadores, né? Com a transmissão de dados. Então, nós temos aqui, a camada de rede usa 4 processos para oferecer o transporte de ponta a ponta, né? E quais são os processos, né? Nós temos aqui endereçamento de dispositivo final. Os endereços IP devem ser exclusivos para fins de identificação, ou seja, o endereço IP ele nunca vai ser modificado, tá, gente? O endereço IP sempre será o que sair no pacote, o que sair nesse pacote, o tanto de origem quanto de destino nunca será modificado. O encapsulamento, tá? O encapsulamento que ocorre na camada 3, né, que é a camada de rede, é chamado de pacote, né? Que nesse local aí que adicionamos o cabeçalho IP, né, incluindo nesse cabeçalho o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Tanto é assim no IP versão 4 quanto no IP versão 6, tá? Roteamento também é uma dos quatro processos que ocorre, né? A camada de rede oferece ou fornece serviços de direcionar os pacotes a outras redes, tá? Os roteadores selecionam o melhor caminho para um pacote até a rede de destino, tá? Ele oferece o caminho de ida, ele não sabe como esse pacote vai voltar. A gente vai ver isso um pouco para frente. E nós temos também a parte de desencapsulamento, tá? O desencapsulamento, nesse caso, ocorre na outra ponta, né, gente? Na mesma camada, só que do outro lado. Ok? Vamos lá. Então, nós fizemos aqui, né? Há vários protocolos na camada de rede, né? No entanto, os mais comuns usados são o IPv4 e o IPv6. Nós temos o AppleTalk, né? Também é outro tipo de protocolo. Esse protocolo AppleTalk, como o nome já diz, é da Apple, tá? E nós temos também o protocolo NetWare, né? Também ele trabalha nessa camada também, na camada de rede. Então, são alguns protocolos, IPX, SPX, né? O protocolo do NetWare é o IPX, SPX. Então, aqui nós temos, né, uma ideia de como mostra aqui os dois protocolos. Esses são os que nós utilizamos hoje. AppleTalk a gente não utiliza assim, né? Tem que ser uma rede completamente Apple. Ou o IPX e o SPX seria utilizado numa rede NetWare, que no caso nós não usamos. Observação, os protocolos da camada de rede antigos não são discutidos nesse curso. Então, quando a gente falar protocolo antigo, um deles trata-se do IPX-SPX. Saibam que existe esse protocolo, tá? O IPX-SPX é um protocolo antigo da camada de rede. Vamos lá, vamos continuar. O encapsulamento.
Na camada de rede, né, o IP encapsula o segmento da camada de transporte. Vamos lembrar, né? Quais são as PDUs? Nós temos o PDU de dados, né? As três camadas de... Nós temos 7 camadas. A primeira é dados, né? E aí nós temos os pacotes dessa camada de dados. Quando for chegar na camada de transporte, ela é segmentada. Os dados são divididos em pedaços, tá? E esses pedaços, chamados segmentos, que é o encapsulamento dessa camada, né, que é o protocolo dessa camada, vai ser enviado para a camada de baixo, tá? O camada de baixo da pilha dos protocolos. Essa camada de baixo, quando chega lá, essa camada se chama camada de rede. E a PDU dessa camada vai pegar o segmento e vai encapsulá-lo. Então, nesse encapsulamento, vai constituir um cabeçalho IP, tá, que permanece o mesmo da origem para o host de destino, nunca vai ser alterado. O processo de encapsulamento de dados da camada, por camada, possibilita que os serviços nas diferentes camadas sejam escalonados sem afetar a outra camada, né? Ou seja, toda vez que se encapsula de uma camada para outra, nas pilhas, né? Elas não serão afetadas, né? O roteamento implementa diferentes protocolos de camada de rede simultaneamente em uma rede e usa um cabeçalho do pacote IP da camada de rede para roteamento. Deixa eu explicar isso de forma melhor. Nós temos o IP, que é um protocolo roteado, e nós temos um protocolo de roteamento. Tem uma diferença, tá, gente? Protocolo roteado é aquele protocolo que precisa de uma rota para chegar ao destino, ou seja, o protocolo IP, tá? E o protocolo de roteamento é a linguagem que os roteadores conversam, tá? Então, nós temos o protocolo roteado e o protocolo de roteamento. Protocolo roteado, IP versão 6, IP versão 4, EPALTalk, IPX, SPX. Protocolo de roteamento, linguagem de roteador. PGP, OSPF, EIGRP, RIP, tá? Esses são protocolos de roteamento. Tá claro? De diferenciar uma coisa da outra? Conseguiram entender a diferença de protocolo roteado para protocolo de roteamento? Pode dar um ok aí, se estiverem ouvindo, falar no chat, abrir o microfone, fique à vontade, tá? Beleza? Então, nós temos essas diferenças aí, tá? Então, os roteadores que implementam diferentes protocolos de camada de rede simultâneo e uma rede, né, e usam um cabeçalho de pacote da camada de rede para o roteamento, certo? Então, aqui nesse caso, nós temos uma ideia aqui, né? Aqui tem encapsulamento da camada de transporte, a camada de transporte aqui é a cabeçalho do segmento e o dado. Esse cabeçalho do segmento seria o quê? Número de porta, número do segmento, tá? Porque aí, no caso, na camada de transporte, existe o número das portas, né? De saída e de entrada, né? De um lado para o outro, tem o número das portas. Associação, né? Associação do número de porta e o número daquele segmento que vai ser associado a um outro segmento para completar novamente os dados, né? Você tem um dado de 10 mega, vamos imaginar que tenha sido dividido em 100 pedaços, então vai ter segmento 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100, 5 de 100, assim sucessivamente. Então, aqui nesse cabeçalho do segmento que vai essas informações, tá? Aí ele é associado com um dado, né, que é o segmento, e vai ser enviado para a camada de rede, que na camada de rede ele vai receber um cabeçalho IP. E o que constitui esse cabeçalho IP? Principalmente da versão do cabeçalho IP e também do endereço de origem e de destino, tá? Basicamente é isso que ocorre aqui. Vamos lá. Características do IP. Isso aqui é importante entender, tá, gente? O IP foi desenvolvido como um protocolo de baixa sobrecarga. Ele fornece apenas as funções necessárias para enviar um pacote da origem para o destino. Detalhe: o pacote IP é enviado para o destino sem estabelecimento prévio de uma conexão. Então, entendam, ele não faz conexão, ele depende das camadas superiores e inferiores para esse tipo de coisa, certo? O IP não foi projetado para rastrear e gerenciar fluxo de pacotes. Ou seja, um IP na rede, ele não sabe para onde ele vai. Ele é enviado através do que tem no seu cabeçalho. Vamos entender melhor? Uma carta no correio. Você vai pegar um envelope, vai botar o endereço de origem, endereço de destino, que é remetente, que é destinatário, não é isso? Tem um conteúdo dentro, você botou lá no correio. A carta não sabe para onde ela vai. Quem vai levar é quem está portando ela. O correio que vai levar, o carro vai levar, o carteiro vai levar na casa da pessoa. Beleza?
Então, é só para a gente entender isso melhor. Essas funções, se necessárias, são executadas por outras camadas, principalmente TCP. Quer dizer, a camada no modelo lá em cima, né, na parte superior, a camada de transporte que faz isso. Então, o que nós temos aqui? Característica do protocolo IP. Ele é um protocolo sem conexão, protocolo de melhor esforço, tá? Por que melhor esforço? Porque ele, na verdade, não tem esse trabalho todo de se esforçar para entregar, né? Por isso ser até simples, né? Independente de mídia. O que é isso? Em qualquer tipo de mídia ele é transportado, seja metálico, seja por luz, seja por sem fio, né? Seja por rádio. Então ele vai ser funcionado. Então aqui ele é sem conexão porque nenhuma conexão estabelecida, tá? Com o destino antes do envio do pacote de dados. Quem faz isso é a camada superior, no caso a camada de transporte com TCP. Vamos lá. Aqui tem informando sem conexão. O IP é um protocolo sem conexão. Nenhuma conexão é dedicada de ponta a ponta, é criada antes de os dados sejam enviados. Nenhuma conexão é criada antes. É um processo muito semelhante ao enviar a carta por meio de correio, convencional, como estava explicando para vocês. Os remetentes não sabem se o destino estará presente, acessível, funcional antes de enviar o pacote. Beleza? Esse recurso contribui para a baixa sobrecarga do IP. Ou seja, ele não faz nada disso, então a sobrecarga dele é bem baixíssima. Certo? Por exemplo, é a analogia. O remetente não sabe se o destinatário está presente, se a carta chegou, e se o destinatário pode ler a carta, ainda tem esse detalhe, né? E o destinatário não sabe quando vai chegar. Então, o pacote IP é isso. Ele é um pacote com endereçamento e um protocolo que ele precisa chegar no destino, tá certo? Isso aí que depende das outras camadas. Entrega de melhor esforço. Por que o IP é um protocolo de entrega de melhor esforço? O IP é considerado não confiável, porque não garante que todos os pacotes enviados serão recebidos. Ou seja, eu estou enviando 3 pacotes numa rede, eles vão seguir caminhos completamente diferentes, isso depende dos roteadores, e esses roteadores dependem dos protocolos utilizados em suas métricas, né? Nesse caso, quando a gente fala de métrica, a gente está dizendo que não sabe exatamente por onde ele vai encaminhar esses pacotes, ou seja, ele tem diversos caminhos e ele vai atribuir o melhor caminho para aquele pacote dependendo do protocolo de roteamento e como ele está utilizando isso. Está muito congestionado, ele só trabalha com saltos, né? Depende do protocolo que está sendo utilizado nesse momento. E aí os pacotes, por exemplo, saiu aqui, vamos supor que este seja o 1, esse seja o 2, seja o 3. O 3 chegue primeiro que o 2, e o 2 não chega, só chega o 1. Veja que chegou 2 pacotes lá de cá. E aí o que acontece? O IP não vai fazer uma correção disso. Quem faz essa correção é a camada superior. No caso, o TCP, tratando-se de segmento, tá? Estou ouvindo um barulhão aqui embaixo, deixa eu fechar um pouquinho aqui. Então, nesse caso, por isso que ele é chamado de não confiável, ok, gente? Aí você não é confiável, aí não confiável significa que o IP não tem capacidade de gerenciar e recuperar pacotes não entregues, né? Então ele não vai conseguir fazer isso, tá? Corrompido ou fora de sequência. Se os pacotes estiverem ausentes ou fora de ordem correta do destino, os protocolos serviços da camada superior, ou seja, a camada de transporte, deverão resolver esse problema, tá certo? Então o IP não faz isso. Vamos lá. Nós falamos aqui agora de sem conexão, entrega de melhor esforço, independente do meio físico. Ou seja, o IP opera independente do meio físico que transporta dados das camadas inferiores da pilha de protocolos, certo? Não se importa se o meio físico é cabo de cobre, fibra ótica ou sem fio. Tá claro para vocês isso? Beleza? Camada de enlace de dados do OSI é responsável por pegar o pacote e prepará-lo para a transmissão por meio da comunicação, né? Lembrando que está falando muito de OSI, mas a gente sabe que a gente trabalha com TCP/IP, né? Então, no caso aí, quando ele sair da camada de rede, que se chama de internet, ele vai para a camada de acesso à rede, que é uma mistura de enlace de dados com a camada física, beleza? A camada de rede tem um tamanho máximo de PDU que pode ser transportado, conhecido como MTU, unidade máxima de transmissão ou de transporte, tá? E a camada de link de dados informa a camada de rede
a MTU. Ou seja, quando vai ser enviado qualquer informação na rede, tem que se estabelecer qual o tamanho máximo desse pacote, né, dessa informação. Então, é estabelecida essa MTU de acordo com o tipo de mídia utilizada. Eu tenho um cabo de rede de 100 megabits, então a MTU será 100 megabits. Eu tenho uma fibra que o tamanho dela é gigabit, então o tamanho da MTU será 1 gigabit, tá? Então depende muito disso para quando chegar do outro lado, que ele for convertido novamente, que vai reduzir isso. Então, depende da mídia que será utilizada para transportar, o IP será transportado. Ok? Vamos lá. Cabeçalho do pacote IP. Bom, tem algumas coisas aqui que a gente tem que ver, tá? Só para pelo menos entender. Eu não quero que vocês fiquem debuguem o cabeçalho IP completamente, mas tem algumas coisas que a gente tem que compreender o que existe, tá? Então, assim, na camada 3, um cabeçalho do IP, ele possui um comprimento de 4 bytes, tá? Ou seja, eu tenho aqui, nesses primeiros bytes, né, nós temos um tamanho aqui, que ele informa qual é a versão do pacote IP. Veja que a primeira parte aqui, ó, ele mostra aqui, metade dele vai mostrar qual é a versão, ou seja, se ele tiver um 4, o IP versão 4. Se ele tiver 6, o IP versão 6. Logo depois ele vai ter ali serviços diferenciados, ou DiffServe, né? Usado para determinar a prioridade de cada pacote de rede. Isso está relacionado à qualidade de serviço, tá, gente? A gente vai falar de qualidade de serviço depois. Mas esse DiffServe, ele está relacionado ao QoS. Aí nós temos uma coisa importante que a gente vê todo dia, que é o TTL, Time to Live, quando nós utilizamos um protocolo chamado ping, né? O comando ping, que é o protocolo de pacote echo, né? Que te dá o comandozinho lá. ICMP, né? Protocolo ICMP. Nós damos um ping, ele tem um campo chamado TTL, que ele te dá um valor, não é isso? Então, um pacote, quando ele é enviado na rede, ele vai ser decrementado o tamanho desse tempo de vida. TTL é o time to live, né? O tempo de vida útil dele. Porque se ele não tiver um tempo de vida útil, a rede fica sobrecarregada e nós acabamos por congestionando a rede, ela fica inviável de ser utilizada, tá certo? Então, o tempo de vida é importante. Por isso que ele tem um valor que ele é decrementado cada vez que ele passa por um equipamento qualquer na rede. No caso, passa por uma porta de um roteador. Vamos lá. Bom, aí nós temos o campo protocolo. Ele mostra se o protocolo é usado para identificar o protocolo de nível superior está sendo utilizado nessa área. E aí nós temos o IP de origem e o IP de destino. Esses dois campos aqui nunca serão modificados. Tá? E é claro que o resto será os dados enviados pelo pacote. Vocês vão ver que o cabeçalho do IP versão 6 é muito menor que do IP versão 4. Tem menos campos, certo? Aí vocês depois podem utilizar o Wireshark, fazer uns testes aí, verificarem essa atribuição, como é que funciona cada coisa dessa aí, vocês vão ver direitinho. E algumas coisas que são limitações do IP versão 4, né? Já utilizamos o IP versão 6 hoje largamente, né? Em redes locais utilizamos também, tem gente que acha que não, mas utilizamos por conta do nosso local host, né? Os equipamentos utilizam isso, a rede local, o IP versão 6, né? Que é uma combinação do link local do endereço MAC mais do endereço IP, então é muito comum fazer isso, né? Usar isso. Então nós temos aqui alguns problemas, né? Ele mostra aqui por que versão 4 foi atualizado, né? Por conta de alguns desafios, né? Novos desafios têm que ser utilizados. 3 problemas que foram encontrados: falta de endereço IP, a quantidade dele é limitada, né? No caso aí nós temos aí cerca de 4 bilhões de endereço IP, tá? Mas com um crescimento aí por pessoa nós temos em média 4 equipamentos que possuem endereço IP. Né? Então, aí nós temos, vou botar 2 pela quantidade de pessoas no mundo, sabe que já ultrapassou, né? Expansão da tabela de roteamento da internet, né? No caso aí, nós temos uma gama completa de IPv4, né, para usar como endereço público, né?
Aí nós temos do endereço, que depois a gente vai ver, que é do endereço 0 ao 9, de 11 ao 126, e do 128 a 191, né? Então, tem uns números que a gente tem que entender que são utilizados como IP público e IP privado, né? Mais fácil lembrar do IP privado. IP privado, nós temos a classe A, que é uma faixa de endereço 10, né, que a gente utiliza nele. Nós temos o classe B, que é a faixa 172.16 a 172.32, né? E classe C, que é um 192.168 completo, né? 192.168 até o final. Né? 192.168.0 até 192.168.255 completo, para usar endereços de classe C, né? A, B e C. Nós temos essas pequenas gamas para utilizar como endereço privado. E aí nós temos, a gente falando disso, a gente tem a obrigação de ter um tradutor de endereço. Aí nós temos o NAT, né? Que é um tradutor de endereço de rede, que, no caso, você utilizando IPv4, você precisa de um tradutor por conta das regras da internet. A internet não permite, tá? Nenhum equipamento de rede permite que o endereço privado acesse a internet. Então, na verdade, o endereço privado, quando chega no gateway, seu gateway vai ter o endereço que está conectado à internet, que é o endereço público, e aí sim você consegue se conectar, né? Então, nós temos esses três limitações. Falta de endereço futuro, expansão da tabela de internet, né, por um grande número de rotas, tornando-se lentos, e a falta de conectividade ponta a ponta, né, que nesse caso a gente precisa de um tradutor de endereços, que vai para o IP versão 4, né, o IP versão 6 não precisa disso, na verdade. E aí nós temos a introdução do IP versão 6, né? Teve o início nos anos 90, a força-tarefa dos engenheiros da internet, né, a IETF, né, começou a procurar uma substituição do IP versão 4 e levou até o IP versão 6. As vantagens em relação constituem maior espaço de endereço, né? No caso aí nós temos uma base de endereçamento de 128 bits do endereço IP versão 6 contra os 32 bits do endereço IP versão 4. Melhor processamento de pacotes, vocês vão ver que o campo dele é bem menor, elimina essa necessidade de NAT, né? Não é necessário para compartilhar endereço com IP versão 6, né? Ele não precisa disso, ele pode acessar a internet diretamente com a classe dele, né? Na gama que ele está. Ficou mudo para quem? Todo mundo? Elivel, está mudo também aí? Pessoal, me responde aí, está mudo realmente? Estou ouvindo, viu? Está ouvindo? Então é dele lá. Beleza, vamos nessa, voltou. E de um modo geral, né, há endereço IP versão 6 suficiente para cada grão de areia na Terra. Então, eu nunca contei o grão de areia na Terra, mas nós temos ali um valor inominável, né? 1 decilhão. Um decilhão. Pense aí. O que é isso? É brincadeira? 1 decilhão. 10 elevado à 36ª potência. Muito endereço, tá? Então a gente pode ficar tranquilo que nós temos endereço à vontade aí, tratando-se de IP versão 6. Vamos lá. Olha a comparação aqui do cabeçalho de IP versão 4 para a versão 6. Observe como nós temos menos campos, né? E aí, no caso, ficou bem mais simplificado, né? Então, o que tinha menor esforço ficou com menor esforço mais ainda, né? Então, aqui tirou-se flags, deslogamento de fragmento, soma de verificação, tudo isso sumiu. Ficou somente versão, classe de tráfego, rótulo de fluxo, tamanho de carga, próximo cabeçalho, limite de saltos, e aí você tem, ó, o limite de saltos aqui seria o TTL, tá, gente? E aí nós temos, ó, IP de origem e IP de destino. Fim, acabou-se. Ficou bem mais simples e ficou muito melhor de se utilizar. Vamos lá. Encapsulamento do IP versão 6, né? Então nós temos aqui as vantagens sobre o IP versão 4, porque o formato do cabeçalho é simplificado para tratamento eficiente de pacotes, arquitetura de rede hierárquica para eficiência de roteamento. A gente vai falar sobre isso, que a gente vai ter uma aula só sobre IP versão 6.
Configuração automática de endereço. Todo computador automaticamente já tem IP versão 6 habilitado nele, local link, né? E eliminação do estado de NAT, né? Tradução de endereço. A gente não precisa mais utilizar NAT para comunicar endereço IP público com privado. Beleza? Vamos lá. E aqui ele mostra algumas coisas no cabeçalho que mudou, né? Versão contém o valor binário de 4 bits, que é nesse caso, IP versão 6. Como é que eu sei que a IP versão 6 ele mostra em 4 bits, né? Ele mostra aqui 4 bits aqui. 1, 2, 4, 8. E observe que aqui ele tem 2 binários ligados, que é o binário da posição 2 e o binário da posição 4. Então, 4 e 2 quer dizer 6. Né? Então, identifica que é o IP versão 6. Classe de tráfego, campo de 8 bits. Né? Ele mostra aqui que endereço é equivalente aos serviços diferenciados, que é o DIS-serve, né? TIFF-serve, que seria aqui também ligado à qualidade de serviço. Rótulo do fluxo, né, um campo aqui de 20 bits, que sugere que todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo recebam o mesmo tipo de tratamento dos roteadores. Os roteadores identificam esse pacote e tentam otimizar isso. Tamanho da carga, o campo 16 bits indica o tamanho da parte de dados da carga, que é chamada de payload, né? Ou seja, o nome do pacote, né? E aí, o próximo cabeçalho de 8 bits, que é equivalente ao campo de protocolo IP versão 4, né? Indica o tipo de carga útil de dados do pacote carregando. E nesse caso, depois, o endereço IP de origem ficou bem mais fácil de se trabalhar com ele. Limite de saltos, né? O campo de 8 bits substitui o campo de vida útil, como eu falei com vocês, tá? Endereço de IP versão 6, campo de 128, e foi aqueles que dianteiro lá de cá, né? Só que estava do outro lado aqui, tá, gente? A informação. Vamos lá. Aí também vocês podem usar um exercíciozinho do Wireshark. Gente, aqui é o seguinte: decisão de encaminhamento de host. Isso aqui vocês sabem, tá? Eu vou reforçar para que a gente compreenda melhor. Ó, uma importante função da camada de rede é direcionar pacote entre hosts. Um host pode enviar um pacote para que ele pode enviar para ele mesmo, né? Aí você vai enviar um pacote para ele mesmo, a gente chama esse cara aqui de loopback, né? O endereço dele mesmo. Está usando o protocolo para ver se ele está funcionando, protocolo interno. Então, o host pode fazer um ping para teste usando 127.0.0.1 ou 127 qualquer coisa que seu computador vai responder, certo? Você pode dar um 127.0.0.1 ou 127.255.255.254. Vai responder, ok? Então, nesse caso, uma forma de você começar a entender como enviar pacotes. Você pode também enviar para o host local. O que é um host local? O host local é um computador que esteja na sua própria rede. Isso é um teste padrão que a gente faz. Host local, você está na sua rede, você quer testar a sua rede local, se está funcionando bem, você dá um ping para um outro computador e ele vai te responder, tá? Isso aí está na mesma rede local, então host local é isso. E host remoto, você pinga para um computador fora da sua rede. É o que mais a gente faz, né? Pingar para 8888, né? Para fazer o teste de internet, a gente faz muito isso. Então, aqui nós temos aqui 3 formas de entender como é direcionado nossa rede. Nós podemos direcionar para nós mesmos, para um host local e para um host remoto. O endereço IP versão 4 de origem e máscara de subrede são comparados com o endereço de destino e a máscara de subrede para determinar se o host está na rede local ou remoto. Beleza. Bom, como é que o computador sabe, né? Não, o protocolo sabe se ele está mesmo em rede local ou não. Bom, quando você configura a sua rede lá, vamos simplificar, 192.168.1.1a254. O pacote, né, esse endereço IP tem uma máscara padrão, que a gente chama de prefixo /24, que seria 255.255.250, tá? Mas vamos imaginar assim. O pacote que está sendo da nossa rede aqui tem o endereço IP 200.165.132.54. Aí você faz, zorra, a gente chegou lá, o equipamento pegou e diz, pô, eu não tenho em minha rede, ou seja, na rede local, tá? Nenhum host local aqui tem esse endereço. O que é que eu faço? Bom, ele entende que ele tem um gateway. E o que é que o gateway faz?
o gateway encaminha esse pacote, tá? Ou seja, todos os computadores locais vai ter o endereço IP próprio, sua máscara de subrede e terá também o endereço do gateway. Ele terá três coisas ali que estão atreladas. E esse gateway, o gateway é o único endereço de sua rede que vai poder encaminhar esse pacote para fora, certo? Então, o que é necessário? Um endereço IP, uma máscara de subrede, tá? E o endereço IP do destino e a máscara de subrede do destino, possivelmente. Né? Às vezes é só endereço IP que se resolve. Então, quando chegar na porta do gateway, o gateway vai entender, eu tenho uma tabela aqui, tá? E tem uma coisa chamada de rota padrão aqui, que me diz que quando chegar qualquer endereço que não seja dessa rede, eu encaminho pelaquela outra porta lá, que é chamada de porta WAN, e ele vai dar destino a esse pacote. É isso que ocorre na rede. Então, chegou o pacote, chegou no switch, ó lá, switch pegou, comparou o endereço IP, ele não vai comparar, ele vai pegar o MAC, não é isso? O MAC que ele está dizendo aqui é para mandar para o gateway, ele caminhou para o gateway. Quando chegou lá no gateway, o gateway vai pegar o endereço IP, vai, cara, esse endereço tem que mandar para aquela outra porta lá, que é a porta WAN. Encaminha para o porta WAN, e aí ele vai ser disparado pela grande rede aí, passar pelos roteadores, certo? É assim que funciona esse envio de pacotes na rede. Aqui mostra exatamente isso. Esses dois caras aqui conversam numa boa, ó. Aí ele inventou de levar para um host remoto. Aí, quando chegar aqui no switch, o switch vai estar com o endereço MAC informando que tem que ser por essa porta. Quando chegar nessa porta aqui, que ele passar, a tabela de roteamento vai estar lá, esse endereço IP eu não tenho, mas tem uma cara aqui fora que diz que pode encontrar. Ele vai chegar nessa nuvem, que é a nuvem um conjunto de roteadores, e ele vai decidir como chegar no destino através de qualquer caminho. Então é isso que ele vai fazer, certo? Tem mensagem dos colegas de vocês que não estou conseguindo assistir a aula, por quê? Né? Deixa eu só olhar aqui rapidinho aqui, gente, só por aí. Ó, tem gente que não vai conseguir, já vi que tem gente também não. Beleza. Bom, função do gateway padrão. O que é que o gateway padrão faz? Eu falei antes do que era que o gateway fazia, né? Mas é uma sequência lógica aqui, ó. Encaminha o tráfego para outras redes, tem o endereço IP local no mesmo intervalo dos endereços dos outros hosts de rede. Observe o endereço de IP local, ou seja, os gateways, tratando-se de boa prática, nós temos que colocar endereços IPs que fiquem fáceis de você administrar. Então, o que é que diz a boa prática? Porque não existe uma regra, existe boa prática. Qual é a boa prática? Endereços IPs iniciais ou finais. O que eu quero dizer endereços IPs iniciais? O endereço 1, de 1 a 10 se separar para equipamentos de rede, ou endereços finais, tá? 250 até 254. É o ideal, tá certo? Eu já vi uns loucos aí colocar o endereço no meio da rede. 127, nunca vi isso, mas eu encontrei uma vez. E foi no Senai. Não vou nem dizer quem foi, mas foi no Senai. Mas endereço 1 ao 10, tá? Tem gente que usa esses endereços iniciais para utilizar em roteadores ou em gateways, ou endereços finais. Tá certo, gente? Pode encaminhar dados para dentro e para fora da rede. Correto. Então, gateways fazem isso. Ok, gente? Tudo bem até então? Tranquilo? Vamos lá. Gateway padrão. Aí mostra aqui que a tabela de roteamento de um host geralmente inclui um endereço de um gateway padrão, tá? Que é o endereço IP do roteador que está em sua rede. Deixa eu dar um sim aqui. Vou dar um ipconfig/all. Todos vocês conhecem isso, né? Mas eu dei um comando, eu vou puxar aqui para a tela para que vocês possam ver, tá? Então, nós temos aqui ipconfig/all. Minha placa de rede, aqui, placa de rede sem fio, Intel tal, o endereço IP versão 4 preferencial está aqui, o 92.168.1.18, me mostra uma máscara, e aí ele me mostra o gateway padrão, 192.168.1.1. Estão vendo aí? Então ele me mostra que o servidor de HCP é 192.168.1.1 e o servidor de DNS é o 92.168.1.1. Ou seja, este equipamento aqui, ele está seguindo boas práticas. Eu tenho um endereço inicial como propagador de DHCP,
como servidor de nomes e como gateway padrão, tá certo? E assim a coisa vai funcionando. Que é isso que está dizendo aqui nessas informações assim aí que vocês viram, tá? Então ele mostra aqui que ele tem o endereço IP interno e externo, tá? Vamos lá. Tabela de host, você vê que tem o netstat-r. Isso também é possível fazer com o mesmo comando. Ele está aberto já aqui. Olha lá. Netstat. Netstat-r. Tabela de roteamento. Ele me mostra aqui minha tabela de roteamento, ó. Netstat-r. Aí ele me mostra. Lista de interfaces, né? A interface padrão, ele mostra que é o loopback, interface 1. A 8 aqui ele mostra que é o wireless. Daí ele mostra umas aqui virtuais, possivelmente até de VPN, tá aí. E eu tenho aqui uma Realtek que está desabilitada, tá? Que é a física, né? A Ethernet. E ele me mostra minhas tabelas ativas. Quais são as tabelas ativas? O que é que eu tenho que entender? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, queria que você me respondesse. Quem puder me responder aí. Vocês já viram essa tabela? Sabe como é que ela funciona? Hello? Oi, gente. E tá todo mundo tomando sopa, alguma coisa assim. Eu tô falando sozinho aqui nessa zona, né, bicho? É sério? Tá não, tá escutando. Ó, oh, limpou a boca rapidinho. O outro também. Vocês já viram essa tabela? Conhecem essa tabela? Vocês já viram essa tabela? É uma tabela de roteamento? Sim. Vocês conhecem como é que ela funciona? Vocês já tinham visto isso? E aí a gente não utiliza muito isso, mas é importante. Às vezes um erro numa placa de rede, ela pode estar com isso aqui defeituoso, você pode resolver. Entendeu? Por exemplo, tem que rotas persistentes, ele diz que não tem nenhuma. Você pode botar uma rota persistente na mão, né? Então aqui ele mostra as coisas interessantes. Por exemplo, essa primeira endereço de rede aqui em cima, gente, 000 máscara 000. Se eu não tiver essa aqui, minha rede não vai funcionar. Primeira coisa. Por quê? Porque esse cara aqui, o endereço de rede 0.0.0.0 com a máscara 0.0.0.0 para o endereço de gateway tal, interface tal, ele me diz o seguinte, que minha interface, ele vai precisar do gateway para sair para qualquer rede. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Entenderam? Ele diz aqui, ó, meu gateway resolve qualquer rede, exceto as que estão aqui. Entenderam? A rota padrão. A rota padrão, é isso aí. Se eu não tiver isso aqui, ele não sai. E tem uma outra coisa importantíssima. Ele mostra aqui do lado um custo. Estão vendo esse custo aqui? Quanto menor o custo, mais próximo é. É a rota mais próxima que você tem, beleza? Então me mostra aqui, ó, que o custo dele será 50. Quer dizer, para sair, é minha placa de rede mesmo, ele vai para o gateway e vai para a internet. Internet que vai se virar com isso. Observe que eu tenho um 224 e um 240 aqui. Tá vendo esse endereço aqui? Isso aqui é nosso multicast. Eu trabalho dentro dessas zonas aqui, ó. Beleza? Então tem tudo aqui dentro. Ele me mostra aqui também, ó, do endereço 127.0, o 1 até o 255, tá vendo? 192.168.1, que é o endereço de minha rede, até o 192.168.1.255, que é o endereço do meu broadcast. Ele mostra tudo aqui, tá? Isso é só para vocês ficarem ligados. E aqui embaixo ele ainda mostra, nesse caso, IPv6, que nesse caso aqui, ele não tem nenhum vínculo de gateway, tá? Eu não estou utilizando ele diretamente assim. Mas as métricas dele estão batendo numa boa. Então é importante entender isso aqui. Importante entender que esse cara aqui, ó, dessa rede, ela tem que estar na minha tabela para ela poder sair. Tá certo, gente? Vamos lá. Decisão de encaminhamento do pacote do roteador. Agora, deixa eu abrir um pouquinho, para ventilar um pouquinho mais. Bom, o que é que nós temos? Quando o roteador recebe um pacote destinado a uma rede remota, tá? Ele precisa examinar a tabela de roteamento para determinar para onde vai encaminhar o pacote. Beleza? Então, a tabela do roteador, né, de um roteamento de roteador, contém
rota diretamente conectada. O que é uma rota diretamente conectada? É uma rota que está conectada diretamente, fisicamente, ao roteador. Beleza? Esse roteador aqui tem 3 rotas. Tem uma rota para a rede 10.1.1.0, tem uma rota para a rede 10.1.2.0. Observe que é barra 24, tá, gente? Então são redes diferentes mesmo, tá? E tem uma rota para a rede 200.165.200.224/30. É uma rede aqui que tem 2 endereços. Então, o que ele tem aqui? Ele tem 3 redes diretamente conectadas, tá? Então, ele mostra aqui, ó, redes diretamente conectadas são provenientes das interfaces do roteador ativo configurado no endereço IP. Então, eu tenho 3 aqui, ó. Esse cara tem 3 redes diretamente conectadas. Rotas remotas. Rotas remotas são provenientes de rede remota conectada a outros roteadores. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ter acesso a 2 rotas remotas. Ele tem 2 rotas que estão longe dele. Como este cara aqui também tem acesso a 2 rotas remotas. Rotas que estão longe dele. E uma rota padrão é para onde o pacote será enviado quando a rota não existir na tabela de roteamento. Observe. Eu vou ter sempre aqui na tabela de roteamento esse cara, este cara e este cara. 3 redes conectadas diretamente. Mas com certeza aqui eu tenho uma rota padrão. A rota padrão dele deve ser essa aqui, porque ele vai para uma outra rede que tem outro roteador. Então a rota padrão dele vai estar diretamente marcada nesse cara aqui. Então ele mostra, R1 tem 3 redes diretamente conectadas, R1 também tem 2 redes remotas, né, a quais aprende a rota 10 e a rota... Aí, então ele tem rota remota do outro lado, que ele vai pegar a rota padrão, certo? Vamos lá. Isso aqui no roteador é uma saída de um comando chamado show IP route, tá? Quando você dá um show IP route, ele vai dar algumas informações. Essas informações vão desde rota diretamente conectada, como cada rota foi aprendida, porque cada letra dessa significa uma coisa. O L quer dizer que é local, C quer dizer diretamente conectada, D é o protocolo de roteamento que ele está utilizando. Então, cada letra dessa tem um significado, tá certo? Então, aí vocês vão ler no material da CIS, vocês vão encontrar isso, por favor. Bom, depois vocês vão ver isso aqui. Está falando aqui do RGRP, né, que é um teste demonstrativo, um vídeo, vocês podem assistir, tá, nesse módulo. Vamos lá aqui, ó. Aqui tem a saída do comando, tá? Show IP route. C identifica que a rede está diretamente conectada à interface que é configurada. Então, aqui nós temos um C. Esse cara aqui, ó. Então, ele mostra aqui a C 192.168.10.0. 192.168.10.0 é essa rede aqui. E ele mostra aqui. L 192.168.10.1. O que ele mostra? Ele mostra que esse cara aqui é o endereço IP dessa interface, tá? Então, ali ele diz que é uma interface local. E o C é que está diretamente conectado à rede. 2 coisas, tá, gente? Interface local é o L. Veja que tem endereço IP válido para host. E aqui ele mostra que a rede que está diretamente conectada é 192.168.10.0. 0 é o endereço da rede. 1 é o endereço do host. Beleza? É isso que ele está mostrando. Vamos lá. Aí tem as outras coisas que ele vai mostrar na saída do IP route. Ele mostra aqui 10.1.1.0/24. Identifica a rede de destino. A rede de destino está do lado de cá. Beleza? Na saída, né? Ele está mostrando aqui, ó. P, rede de destino, o protocolo, nesse caso aqui é IGRP, a rede de destino é essa. 90 é a distância administrativa, tá? Então aí, toda vez que esse número for menor, é maior a confiabilidade, tá? Mais próxima tem mais fluxo, ou tem uma largura de banda boa, tá? Lembrar disso. Isso aqui, 217.0.112, representa uma métrica no valor atribuído, tá? Isso aqui não é um valor fixo, não. Beleza? Ele mostra que 219.165.202.226 seria o endereço IP do próximo salto. O que ele quer dizer com isso? O próximo salto deste roteador aqui é essa interface, tá? Toda vez que a gente fala assim, o próximo salto do roteador. Bom, o pacote veio dessa rede, chegou nele aqui. Qual é o próximo salto dele? Esse cara cá. Se é ele, é esse endereço IP aqui. Beleza? E ele mostra aqui, registro de data e hora, identifica qual foi a última vez que o roteador foi ouvido. Ou seja, esse número aqui quer dizer que é a última vez que ele entendeu que estava na rede. E a interface de saída serial 0/0/0. Ou seja, a interface de saída é essa aqui.
a gente vai ver como é que configura uma rota estática, e a rota estática tem duas formas de configurar. Ou você configura com o endereço do próximo salto, ou você configura com o endereço da interface, tá? Se for configurar com o endereço do próximo salto, tem que configurar a interface com esse endereço IP aqui. Se for configurar através da interface, é o número dessa interface aqui, esse endereço IP. Não bota IP, bota o número da interface. Tá? Então, tem duas formas de configurar isso. A gente vai ver mais à frente, tem umas coisas práticas para a gente fazer. Vamos lá. Endereço de próximo salto. Aqui ele mostra. Nesse caso, o endereço de próximo salto já sabe que quando sai de um roteador e chegar aqui, o endereço do próximo salto é esse. Então, ele mostra aqui uma série do comando show IP route. Tá? Quando o pacote chega a um roteador, já expliquei isso para vocês, né? De uma rede remota, ele enviará um pacote de endereço IP para o próximo salto correspondente. Nesse caso, chegou, veio daqui, pá, ele vai mandar para o próximo salto. Por exemplo, o roteador R1 na figura esquerda, aqui, esse cara aqui, vai mostrar também configuração de OSPF. É o que eu pretendo, viu? Eu não sei se nesse módulo ou se é no próximo, se é nesse CNA ou se é no próximo, mas vai fazer sim, com a área e tudo, viu? Vocês vão fazer sim. Não se preocupem, né? Nem se preocupem com isso que vocês vão fazer, tá? Isso aí eu tenho uns vídeos já gravados, faço outros com vocês aí, fica à vontade. Onde eu estou deixando, tem uns vídeos já que já tem lá algumas coisas que eu expliquei para o pessoal. Aí tem uns vídeos lá também, se quiserem ver, até adiantar. Tá? Então ele mostra aqui qual é o endereço do próximo salto, seria o 226, aqui esse cara do lado de cá, tá, gente? Observe na tabela de roteamento, não é definido o endereço de gateway padrão, não é realmente. Se o roteador recebe um pacote para uma rede que não esteja na tabela de roteamento, ele será descartado. Pronto. Ou seja, este cara aqui, nesse caso, se vier um pacote para uma rede 172, ele não vai enviar, porque não tem uma rota padrão. Eu tinha que ter aqui um default gateway, tá? Que ele chama de rota padrão, ele é chamado de default gateway. Se ele não tem configurado um default gateway, ele não vai encaminhar, ele vai descartar. O que ele tem aqui? Ele tem um gateway de último recurso, tá vendo? Não está configurado, tá vendo? Gateway de último recurso não está configurado. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não configuramos uma interface de saída para a rota padrão. Ou seja, se eu não tenho, ele vai descartar. Tá certo? Então, ele só tem redes aqui conhecidas, que são as redes diretamente conectadas e as redes remotas que ele aprendeu com o vizinho dele, que é chamado de R2. Tá? Então, para que ele encaminhe para uma interface, um endereço IP que não existe nessa tabela dele, ele tem que enviar para aquele número que a gente tem lá, você lembra da saída que eu dei no comando ali? Netstat-R, aí tem lá, rede 0. Então, ali é a minha rota padrão. Se ele não tem aqui, ele vai descartar o pacote. Então, esse roteador está enviando o pacote sempre para 2, 3, 4, 5 redes. Só tem 5 redes que ele pode comunicar aí. Tá? Então, isso seria uma rede que ele chama de rede stub, né? Uma rede local, uma rede final. Uma rede dentro de uma área que não vai para a internet. Ok? Vamos lá. Também tem um videozinho que vocês podem fazer depois aí, ó. Demonstração em vídeo desse carinha aqui, que é para vocês entenderem melhor isso. Bom, gente, roteadores, que é a última parte aqui, tá? Nesse caso, conhecer algumas coisas, né? Conhecer algumas partes do roteador, que nós temos alguns equipamentos. Entender que o roteador é um computador, né? Como um computador, um roteador requer um processador, requer memória, requer sistema operacional, já sabemos disso. Né? O sistema operacional desses roteadores da Cisco é chamado de IOS, Internet Operating System, tá? Nós temos roteadores da Cisco projetados para atender a grande variedade de redes, né, de filial com funcionário remoto, de WAN, provedor de serviço. O foco da certificação CNA é para a família de roteadores para filiais, né, que são coisas grandes. Né? Então, vamos lá. Nós temos o roteador. Aqui é uma placa dele, né? Abrir um roteador aqui para mostrar que ele tem um processador. Esse processador, nesse caso, ele está com um dissipador de calor em cima dele. Tem alguns que vêm com ventoinha, nesse caso aqui não tem, tá? Só para vocês saberem. Como é que é a memória dele, ele mostra aqui que é a RAM, né? Onde o IOS executado é a mesma coisa que de um sistema operacional mesmo, certo? Então o roteador utiliza 4 tipos de memória: memória RAM,
que é a memória volátil, né, que armazena os dados executados. Memória ROM, que é a memória não volátil, a memória gravada, né, que tem ali operações importantes do sistema dele. A não volátil RAM, né, memória não volátil, onde fica as configurações da startup config. A flash, que é a memória não volátil usada para armazenar arquivos do iOS, deve ser operacional como arquivo de registro e backup. Desde que apaga isso, acaba com as configurações completas dos nossos equipamentos. Vocês vão ver, tá? Então, ele na verdade, possui esses 4 tipos de memórias. Lembre-se disso que cai a avaliação, viu, gente? E tipo de roteador tem diversos, né, gente? É um computador mesmo. Tem fonte de alimentação, ventilador de resfriamento. Nesse caso, esse ventilador ele fica na parte de trás para jogar para fora a temperatura, né? Tem a memória dinâmica síncrona, né? SDRAM, né? Tem a RAM não volátil, tem o processador, blindagem de calor, módulo de integração avançada, aí, né? Tudo isso tem nele, tá? Só para saber. E as interfaces, né? As interfaces auxiliares, que a gente falou sobre isso na primeira aula, né? Tem os slots para encaixe, porta de console, porta gigabit internet, porta USB. Então, tem diversas portas. Ele é modular, né? Nesse caso, esses slots aqui são para encaixar interfaces WIC, né? Ou que a gente chama de interfaces para WAN, né? São os cartõezinhos com interfaces seriais, que podem ser também ADSL, né? Tem diversos tipos aí. E as interfaces LAN, né? Nesse caso, que são as interfaces Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, né? E a de console, que é para fazer as configurações dentro do roteador, fisicamente, né, próximo a ele, no roteador direto, tá? Aí vocês têm também um exercíciozinho para fazer de topologia. O arquivo boot session também é um videozinho que vocês vão ver como é que funciona, né? Ele mostra ali como é que ele carrega o sistema e o que está rodando pode ser gravado, né? O running config pode ser gravado no startup config, né? Ele mostra isso no videozinho. Vocês vão ver como é que isso funciona. O arquivo de configuração durante o boot. E nós temos os processos de inicialização no roteador, né? Isso aqui é um esquema, né, gente? Como é que é esse esquema aqui? A ROM inicia o post, executa o post, aí carrega o bootstrap, que é o carregador do sistema. Nesse caso aqui, se carregar o sistema, ele vai ver na flash se existe esse arquivo de configuração. Se não existir, ele vai buscar no servidor de TFTP, né, que aí é localizar o sistema operacional para carregar. Quando ele sobe o sistema operacional, ele pega na NVRAM, ou no servidor de TFTP, ou no console, tá? Os arquivos de configuração. O primeiro lugar que ele vai buscar é no NVRAM. Se não existir, servidor de TFTP. Se não existir nenhum dos dois, eu tenho que configurar, é o console. Entendeu? Ele está zerado. Aí eu tenho que configurar. Nesse caso aqui, quando o sistema operacional vai carregar na flash, não tem na flash, Zorra, aí ele vai ter que botar o endereço de um servidor de TFTP para baixar uma flash para ele carregar o sistema operacional. Tá? Então ele tem um esquema pré-programado para fazer isso e você pode programar também para fazer. Aí tem mais um videozinho de inicialização mostrando como é que é a saída do comando show version, né? Nesse caso, o comando show version é para ver qual a versão está sendo rodada no iOS, tá? Aí ele mostra algumas informações aqui, Cisco Netware aqui, ó. C1900 Software, ele mostra aqui a versão dele, ó, tá? Que está lançado o processador de borda, mostra as informações aqui. Quantidade de memória, tá? Ele mostra tudo isso. E aqui a flash, né, o arquivo de início da flash aqui, a flash C190, ele mostra o arquivo bin dele aqui, ó. Então, quando ele inicia, ele mostra tudo isso, gente. Tamanho de memória e o que tem usado, tá? E aqui em K, né, 444, 464, utilizada tem 77.824, tá? Então ele mostra ali que você tem as interfaces e tudo mais. Temos os vídeos de demonstração, um laboratório e como configurar o roteador. Tá? Configurar o roteador é bem simples, né? Tem umas configurações simples, vocês já devem saber até algumas, né? Que de início logo nós utilizamos um comando chamado enable. Na primeira aula a gente já falou sobre isso, até na primeira e segunda, né? E aí você vai colocar configure terminal, né? Colocar o nome do roteador,
Logo depois disso, você dá um comando Enable Secret, né, e bota a senha que você quer. Nesse caso aqui, a única senha que é criptografada por padrão é a senha do usuário com privilégios administrativos, né? Aí depois você vai dar ali um comando chamado Line Console Zero, que esse Line Console Zero está dizendo aqui que está acessando a linha de console zero, que é a porta dele de console, que vai colocar uma senha, password ao comando, Cisco é a senha nesse caso. Logo depois você vai dar um comando login, que você está dizendo a ele que toda vez que você acessar o roteador no console, ele vai solicitar a senha no login. Logo após aqui, ele me dá uma outra linha de comando, que é line VTY de 0 a 15. Lembrem-se que eu falei com vocês, eu tenho no máximo 16 acessos remotos simultâneos no roteador. Então, quando eu boto aqui de 0 a 15, eu estou dizendo a ele que essas 16 senhas vão ser essa aqui, a password Cisco, tá? E ele vai, a senha será Cisco, e ele vai pedir toda vez que login. Logo depois eu desses comandos, eu dou um comando chamado Service Password Encryption. Lembrem-se, Service Password Encryption é o comando dado para que ele possa criptografar as senhas de console e a senha de line VTY, certo? São as únicas senhas que vêm sem que você tem que dar o comando para criptografar. A de console, quando você dá o comando logo lá. A de enable, quando você dá o comando enable secret, bota assim, ele já criptografa. E logo abaixo ele mostra aqui que está configurando um banner, né? Banner bota e deu o comando, e aí você bota um string lá que você quiser e bota o nome do comando que você quer, tá? E aí, se for interface de VLAN, num switch, por exemplo, como aqui o switch, né? O switch não entende endereço IP, mas para configuração você acessa, você bota lá a interface, né? Interface VLAN 1, está dizendo que é a VLAN padrão dele, vai ter o endereço IP 192.168.10.50, com máscara tal, e dá o comando no switch tal. Ou seja, você vai configurar remota e acessar esse switch remotamente através desse comando aqui que você já deu, tá? Ou seja, você já botou ali que é a interface de VLAN 1, tem o endereço IP que você pode acessá-lo remotamente, tá? Então, aqui tem umas coisas que são interessantes vocês começarem a praticar, mesmo com o Patch Tracer, tá? E é isso, gente. Isso aqui não tem mais muita coisa aqui para a gente ver. Tem um comando no shutdown nas interfaces, né? Isso aqui eu vejo com vocês também na próxima aula. E aí tem os comandos de show, né? Show é um comando bacana que você consegue ver, nesse caso, a configuração que foi feita ou a que não foi configurada ainda, né? Então, você dá um show interface brief. Esse comando show interface brief, ele vai te dar um resumo dos endereços IP das interfaces, né? A saída vai ser isso aqui. Gigabit tal, vai estar com esse endereço IP. Tá? Ela está ok? Sim. Método foi configurado manualmente. O status da interface está up e o protocolo up. O que ele quer dizer com isso? Ela está ligada fisicamente e administrativamente, né? Ligada física e administrativamente. Tá? Ele mostra aqui, essa aqui de baixo, ele mostra, ó, está desassociada ainda, tá? Ela está ok, mas está desassociada. Ele mostra aqui que o método dele foi da NVRAM, está administrativamente down, ou seja, ela pode estar até plugada fisicamente, mas não deram o comando no shutdown. Se não der o comando no shutdown, ele mostra isso aqui, ó, administrativamente desligado, certo? Então, quando eu dou o comando no shutdown, ele vai tirar de desligado para up, tá? Então, aí é bacana vocês entenderem isso. Outra coisa, né, quando dá um ping, né, o ping no roteador, a resposta de sucesso será exclamações, tá certo? Serão 5 exclamações. Pode ser que o primeiro dê um asterisco, que é perda, né, mas depois ele completa, que na verdade está testando pela primeira vez. Então, é muito comum acontecer isso. Tá certo, gente? Show IP route é o comando que ele mostra o conteúdo da tabela de roteamento. Show interface mostra as estatísticas de endereçamento IP versão 4 deles. E lembrar de salvar as alterações, né? Que é o comando copy run config para shutdown config. Nós utilizamos muito o WR, né? Mas lembrar que para prova da Cisco, ou em provas de certificação, ele pede o comando completo, que é copy run config para shutdown config. Ok? Gateway padrão é outra coisa bacana que a gente deve fazer, né? Se configurar num switch também é bom fazer isso, né?
chegar no switch e dar um comando de full gateway, né? Você pode chegar na interface dele, né? No comando, por exemplo, para ver aqui, ó. Você deu lá o comando de VLAN, né? E depois você dá o comando do endereço IP, depois você bota aí IP de full gateway e bota o endereço IP do gateway. Bom, o que é que vai ajudar? Nós sabemos que o switch não lê endereço IP, mas você pode configurar um gateway padrão em um switch. Quando o pacote IP for passando, que ele vai ver, já vai saber qual é a saída direta, certo? Para a rede remota. Aqui ainda tem, é importante observar que um switch não usa endereço IP de gateway padrão para encaminhar pacote host da rede local para a rede remota. Não é, mas é uma boa prática colocar, certo? E aí vocês têm umas atividadezinhas para fazer, tá? Aqui é de patch trace, isso aqui é toda atividade de patch trace que vocês devem fazer, e aí acabou o nosso módulo, tá? Ele mostra um resuminho aqui para vocês poderem trabalhar depois, desafio, atividade. Vocês, nesse módulo de vocês, tem toda essa explicação aí. Deixa eu ver aqui. Elivelton, vai mostrar também. Ah, sim, isso aqui foi a última aqui de Elivelton. Beleza, gente, mas assim, tranquilo. Se quiserem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Eu estou aqui para ouvir vocês. Tudo ok? Como é que tá aí? Fiquem à vontade. Tranquilão para mim. Bom, o que é que eu vou pedir a vocês agora? Os que não conseguiram fazer a prova, as provas passadas, me mandem mensagem no Zap, que amanhã eu providencio isso, tá certo? Hoje eu não consigo fazer mais nada, não. Hoje o dia foi cheio, atribulado e complicado, tá? Amanhã cedo já tenho prova também, estou fazendo um negócio de um curso de TIC aí da Huawei aí, porra, tá pauleira, viu? Mas vamos nessa aí. Ok, pessoal? Alguma coisa aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo para mim. Valeu, Livelto. Pessoal, qualquer coisa entre em contato comigo, tá certo? São 21 horas e 22 minutos. Desculpa ter mudado o horário dessa live hoje, mas eu estava com aula também, estava assistindo uma aula agora também de tecnologia 5G, tá? Um mestre aí em telecom, o cara é muito bom, tá? E assim, eu não tive como fazer antes, tá? Não pude ir no horário normal da gente. Para a semana, nosso horário normal tá de volta, tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aí. E vamos até a próxima semana. Valeu? Valeu, Boa noite, gente. Valeu.